Convenções partidárias virtuais, desafios e soluções. Sejam todos muito bem-vindos. Com incentivo e interesse no tema por parte da UVD, União dos Vereadores do Brasil, que é a entidade oficial representativa dos mais de 57 mil vereadores espalhados em cada canto desse país, bem ainda em nosso nome pessoal, e também da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Quero agradecer penhoradamente a estimada presença da deputada Margarete Coelho, deputada federal pelo PP do Piauí, que também é doutora em Direito, autora de livros sobre democracia e seus desafios e a primeira vice-governadora do Estado, além de dileta amiga. Agradecer igualmente a presença do Dr. Rafael Morgenthau, advogado, ex-assessor da presidência do TRE do Rio Grande do Sul, fundador e primeiro coordenador da Escola Judiciária Eleitoral Gaúcha até o ano de 2016. É mestre em Direito e especialista em Democracia Digital e novas tendências de tecnologia da informação aplicada ao direito e disputas eleitorais. Sejam todos muito bem-vindos para esse debate que é palpitante, sobretudo após essa deliberação do Tribunal Superior Eleitoral na semana última, a respeito da possibilidade da realização das convenções partidárias em ambiente virtual. Bom, meus amigos, estamos todos atônitos em meio a esse mar de incertezas que essa pandemia do Covid-19 desnudou atualmente, não apenas no Brasil, como também no mundo. Às vésperas do início do período eleitoral, para a escolha de líderes municipais nesse país continental como o Brasil, tão divergente, tão diverso, vemos-nos diante de um cenário jamais previsto e obrigados agora a nos reinventar enquanto ser gregário, individual e coletivamente. A despeito do adiamento de eleições mundo afora pelos mesmos motivos, o Brasil segue mantendo seu calendário eleitoral, o que parece, diga-se de passagem até agora, legítimo, para lembrar, inclusive, recente comparação do sempre ministro, nosso querido amigo Henrique Neves, ex-ministro do TSE, que fez uma comparação muito legal na semana passada numa live que fez com o doutor Hamilton Augusto, de São Paulo, Rio de Janeiro, ao dizer que a eleição, por hora, não precisaria ser adiada, ou ainda que essa mesma eleição deveria ser realizada dentro do cenário possível, e utilizou como argumento as razões utilizadas também para abrir comércios, escolas, shoppings, com os devidos cuidados e ajustes. Me chamou a atenção, meus queridos amigos, esse exemplo que eu confesso a vocês não tinha ainda parado para pensar. Dizia ele, ora, se nós estamos abrindo comércios, o transporte público está funcionando, estamos abrindo academias, claro, com cuidado, com restrição, até mesmo restaurantes, para que a vida tente ir se adaptando a esse novo cenário, por que não também fazer essas adaptações para a realização das eleições dentro de, repita-se, um cenário possível? Pois bem, então, para conversar sobre tudo isso e a possibilidade, na resposta do TSE sobre a realização das convenções virtuais, é que nós aqui temos a grata satisfação desses dois grandes especialistas brasileiros para partilhar conosco um pouquinho desse assunto. Eu quero começar aqui com a nossa doutora Margarete Coelho, querida amiga, obrigado mais uma vez pela presença. Preocupada com esse cenário de virtualização que nos parece que é um caminho sem volta, e com tantas coisas internas, partidárias a superar, você apresentou o projeto de lei 2197, agora de 2020. Quais são, Margarete, as suas preocupações? O que precisamente essa alteração legal proposta por você visa assegurar? Olha, primeiro assegurar a dignidade da legislação, como diria Jeremy Waldron. Primeiro, assegurar que essas alterações devam vir do Congresso Nacional. Eu já tinha conhecimento, claro, foi mais ou menos concomitante à consulta feita junto ao TSE.
Mas eu tenho a impressão que a via legislativa é a via adequada para que nós regulamentemos, porque não resta dúvida que a resposta vai além do que diz o legislador. Até porque ela se refere a um cenário que o legislador não previu. Então, a nossa primeira preocupação foi essa, de estabelecer e estabilizar o tema. A outra questão também, que me parece, meu querido amigo Anderson, já aproveitando para lhe agradecer pelo convite, dizer da alegria de estar aqui com o Dr. Rafael Morgenthal, queridíssimos amigos da nossa Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Bom, então eu dizia que, primeiro, essa questão de estabilizar. A segunda questão é de garantir realmente essa normalidade possível das eleições. E me parece que, com relação às convenções, nós temos possibilidades de resolvermos sem haver prejuízo para o calendário eleitoral. Primeira questão que eu digo é, o meio virtual não vai substituir o fazer política, porque o fazer política é uma atividade muito de olho no olho, daquele contato, do corpo a corpo, é uma coisa mais de pele, é uma coisa mais presencial mesmo, e nada substitui isso na política. Aliás, ainda mais no município, né, Margot? Ainda mais no município. E, assim, nada vai substituir isso. Eu acho que esse é o grande prejuízo para o processo eleitoral. É impossibilitar a visita, o porta a porta, as reuniões do partido, porque na convenção, o que se faz? Na convenção, o que se faz mesmo é homologar uma decisão que o partido internamente já amadureceu, já debateu. Porque ninguém chega à convenção e se apresenta ao partido, eu sou candidato. Naquele prazo de registrar chapa estabelecido pelo edital, eu vou me candidatar a prefeito, eu vou me candidatar a vice-prefeito. Sabemos que não é assim o fazer política. O partido testa seus filiados, testa sua militância, faz pesquisas, analisa o capital político de cada um, analisa as repercussões e os impactos dessa candidatura interna e externamente. E a convenção meramente homologa. E mais, nós temos outra realidade a ser enfrentada, que é o fato de que, hoje no Brasil, pouquíssimos partidos têm diretório. E só faz convenção quem tem diretório. Quem tem comissão provisória, como é a realidade quase de 90% dos partidos, eu diria, quase 90% dos partidos e quase 90% das representações locais desses partidos políticos, né? É uma reunião, é isso que a legislação diz. Faz convenção quem tem diretório. Quem tem comissão provisória faz uma reunião, só daqueles membros, né? Então, aquele momento da convenção é uma festa democrática, é o anúncio formal das candidaturas, é apresentar para a militância, porque, na verdade, os candidatos já foram anteriormente escolhidos. Então, essa é uma realidade que nós vivemos e que nós convivemos no fazer política no dia a dia. Então, essas respostas são necessárias, são importantes e que venham com muita rapidez. Essa conversa entre o TSE, a Justiça Eleitoral, enfim, e o Congresso Nacional tem que acontecer o mais rapidamente possível, porque hoje o que nós vimos é uma grande angústia, uma grande instabilidade. Com relação às convenções, acho que nós temos soluções. Acho que o meio virtual pode resolver. Agora, a campanha em si, não. A propaganda eleitoral, não. Essa eu acho que tem um grande prejuízo, porque esse é o relacionamento do partido com a sociedade. A relação interna do partido, ela pode ser resolvida por meio virtual, creio eu que sem muito prejuízo. Muito bem. Doutor Morgenthal, você acha que essa sinalização, esse primeiro ato, por assim dizer, que inaugura o período eleitoral, e aqui a Margot já revela a sua preocupação, no sentido de que, em que pese a virtualização das convenções possa ali ser resolvida facilmente, por assim dizer, as questões técnicas que aqui estão nos preocupando, essa resolução das questões técnicas, por melhor que seja, talvez não daria conta de resolver o restante do processo eleitoral. Por outro lado, há uma outra percepção de que dar um pouco de atenção a essa preocupação da virtualização, desde que é o primeiro ato que inaugura ou pré-anuncia o processo eleitoral como um todo, por assim dizer, pode também nos apontar caminhos
no sentido de como todo esse procedimento vai ali ser contemplado por parte das soluções que serão dadas agora nesse ambiente virtual das convenções. Que ferramentas seguras, doutor Morgenthau, nós teremos para evitar fraudes, garantir participação real e válida, certificada, assegurando participação e isonomia aos filiados partidários nesse momento? Bem, primeiro, gostaria de agradecer o convite, saudar os colegas da bancada virtual, a deputada Margarete, doutor Anderson, dois gigantes da matéria com projeção nacional, quem tem a honra de dividir esse espaço. O doutor Anderson citou aí as convenções como o momento inaugural do processo eleitoral, e, de fato, essa é uma visão já consolidada na nossa matéria, mas nós, como dois ex-servidores da Justiça Eleitoral, sabemos que tem uma fase ainda anterior, que é a de formação do corpo de votantes, a alimentação do cadastro eleitoral. E esse ato, que sempre foi, em toda a história da Justiça Eleitoral, praticado exclusivamente de forma presencial, sob a premissa de que nós precisamos ter certeza da identidade do eleitor para ter um cadastro saudável, evitar fraudes, sobretudo em eleições municipais, onde um voto decide a eleição. Essa etapa já foi virtualizada. E os cartórios eleitorais, a Justiça Eleitoral, que está de parabéns, foi obrigada a se adaptar num tempo muito curto, com as ferramentas que tinha disponível, a saber, o Título NET, que é uma tecnologia que permite ao eleitor já inserir o seu pré-cadastro, acompanhada não mais da presença física, e sim de uma fotografia, de uma selfie com documento de identidade. E isso foi considerado suficiente para que as operações cadastrais fossem validadas. Foi uma solução emergencial, mas era o que se podia fazer na época, uma solução satisfatória. Se nós pensarmos em termos de segurança da informação, nós vamos concluir que não é a opção ideal, era a opção possível. Mas nós estamos aqui diante de uma emergência de saúde, um cenário em que a eleição ideal não vai acontecer. Nós estamos lutando para realizar a eleição possível, e eu aqui faço coro à manifestação do ministro Henrique Neves, no sentido de nós sermos intransigentes na manutenção do cadastro, do calendário eleitoral, obviamente com todas as cautelas sanitárias, mas não jogar a toalha e dizer, olha, quando passar a pandemia, que é uma variável que a gente não domina, nós voltamos a falar de política e eleições. Essa não é uma boa alternativa. E se você me permite, a parte, me desculpa. Por favor. Mas é porque eu não quero deixar isso passar e aproveitar a presença da Margot aqui, que é uma estudiosa, inclusive tem um livro belíssimo chamado A Democracia na Encruzilhada. Me incomoda muito, sabe, que a gente sempre corte ou tente afetar essas questões que estão intrinsecamente ligadas com a própria manutenção democrática. Veja que naquelas chamadas jornadas de junho, era comum você ver pessoas empunhando cartazes, dizendo, agora chega da política, chega dos políticos, queremos só a Polícia Federal e o Ministério Público. Quando eu vi aquilo, eu ficava extremamente preocupado, porque a pergunta, como estudioso de ciência política e de democracia, assim como vocês, eu pensava, será que as pessoas que estão pedindo o fim da política, dos políticos, e querem agora só a Polícia Federal e o Ministério Público, será que eles têm consciência do que estão pedindo? Porque, afinal de contas, essas autoridades não são eleitas. E aí, quando veio essa história da pandemia, a primeira coisa, vamos cortar o fundo eleitoral e tal. Quer dizer, a gente parece que sempre quer cortar essa história da democracia. Então vamos cortar a eleição. Não dá para fazer eleição. Então, desculpa, só pegar teu gancho, eu compartilho dessa preocupação, porque, de fato, há um problema maior aqui, como diz a Margot, né, de adesão à cultura cívica mesmo, né, dessa ausência, talvez, de sofisticação política. Né? Me desculpa, eu não queria perder o teu gancho. A questão é extremamente bem-vinda e oportuna, porque ela nos dá a possibilidade de refletir a respeito do valor que nós damos para a democracia e de perceber que existe uma folga aí entre as aspirações da cidadania e o que o nosso regime representativo consegue entregar em termos de satisfação do eleitor. Usando uma linguagem aqui até própria do ambiente privado, né? Me parece, e eu acho que a Margarete pode, com a experiência que tem na vida intrapartidária e na gestão pública, corroborar ou até eventualmente discordar dessa minha colocação, mas nós temos um problema central dentro dos partidos políticos.
Os partidos são uma entidade privada, mas de alto interesse público, porque fazem uma espécie de tradução daquilo que vem como aspiração do povo e que se transforma em grandes narrativas discursivas e, no fim, propostas concretas, e aquilo que vem sendo entregue. Muito disso acontece por falta de democracia interna nos partidos políticos, por falta de acesso a segmentos que estão lá, deveriam ter vez e voz, e vou citar aqui intencionalmente o caso das mulheres, porque estamos diante de uma vencedora que conseguiu superar todas as barreiras, e não são poucas, né? E essas barreiras acabam, num contexto todo de domínio da pauta, de controle das legendas, frustrando o povo. Então, eu acho que essas manifestações contra a democracia, elas são um sintoma de um desajuste. Não é que as pessoas não queiram os seus direitos políticos, exercer sua liberdade, exercer o seu poder. O problema é que elas não estão vendo eficácia nessa lógica. Por isso que, tentando ver o copo um pouco cheio nesse cenário muito triste, catastrófico de emergência de saúde, nós temos aqui uma oportunidade de avançar para promover mais democracia interna dentro dos partidos políticos. Eu não vou patrocinar uma visão extremamente otimista, porque pareceria até ingenuidade dentro da realidade que nós temos, mas podemos dar um primeiro passo importante. Voltando à questão das ferramentas tecnológicas, tá? Vamos primeiro colocar o que pode ser feito, e depois eu tenho uma provocação para a Margarete a respeito de como é feito, e ver se a gente consegue chegar em alguma aproximação. Do ponto de vista teórico, a convenção é um momento deliberativo para 3 questões fundamentais. Portanto, é uma votação. Quem concorre na majoritária, quem concorre na proporcional e qual é a coligação majoritária, se houver. Então, aquele ato, do ponto de vista da utilidade dele para o processo eleitoral, ele tem que responder essas 3 perguntas. Dentro, obviamente, da lógica estabelecida em cada estatuto, cada partido tem a autonomia para definir os seus critérios de eleição, inclusive quem tem direito a voto, mas o resultado é uniforme para todos. Nós queremos saber, afinal, quem concorre a quê e com quem. Ora, para a gente realizar isso, de que precisamos? Precisamos de um sistema de votação. Então, nós começamos a perceber que existe alguma aproximação entre o processo eleitoral lato sensu e esse micro processo eleitoral interno que é a convenção. Eu estou no plano do dever ser ainda. Não é que as coisas sejam assim. Como elas podem vir a ser dentro dessa situação em que nós temos que votar à distância, ou podemos votar à distância, já que, fazendo um pequeno recorte, o TSE não proibiu convenções presenciais. Disse, inclusive, que isso é questão de saúde. Mas a gente vê aqui que tem uma certa inclinação, né? Um certo fomento a essas deliberações. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de uma ferramenta de votação. E as pessoas têm falado pouco disso. A turma está muito mais preocupada na deliberação e como é que os convencionais vão se encontrar e discutir, mas tem esquecido que lá no fim tem que sair um ajuste de voto. E mais, tem que sair uma ata. Essa ata vai substituir aquela ata de livro, uma ata eletrônica, mas mesmo assim só mudou o formato. O documento segue sendo necessário. Então, nós temos 2 aplicações aqui, porque eu acho que o nosso público está muito interessado em saber como vamos fazer. A primeira é uma ferramenta gratuita chamada Helios Voting. Inclusive, nós na Bradep temos utilizado muito para ajustar as nossas preferências internas. E a outra, eu selecionei 2 ao acaso, realmente nós temos bastante opções. A Election Buddy, BUDDY. E essa ferramenta ela é cobrada, o valor oscila conforme a quantidade de pessoas que vão votar, mas elas estão ambas estruturadas numa tecnologia de centralização, mais ou menos como funciona a justiça eleitoral. Existe uma outra discussão, lamentavelmente eu não vou poder abrir aqui porque estenderia demais, mas só para deixar o gancho, chamada blockchain, que é a mesma tecnologia que sustenta as criptomoedas. Em apertada síntese, o que ela faz? Ela descentraliza a validação das operações e todas as partes da rede passam a confirmar as transações. Então, esse seria, digamos assim, a quintessência, o suprassumo da tecnologia. Nós não chegaremos lá... Morgue, eu teria, também já aqui, para não perder o gancho. Vamos debater. Tem uma questão que eu acho que escapa essa sugestão, que é a publicidade desse ato. Então, acho que eu, sinceramente, eu iria para uma questão muito mais simples do que usar
a questão, por exemplo, do Helios Voting, né? Cada um vota em sua casa, enfim. Porque, como eu disse, se um partido tem hoje uma comissão provisória, vão votar aqueles 7, 9, 11, 15 membros, conforme seja. Acho que isso é facilmente resolvível, por exemplo, em uma reunião que pode ser feita ou através do Zoom, ou através de todas essas tecnologias de reuniões. Uma sala, tem inúmeras possibilidades de sala de reunião. Porque nós temos um problema, né, aí para dar publicidade. As convenções, elas não podem ser transmitidas, né? Elas são atos internos, elas não podem ser transmitidas. Tem que resguardar. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer. Mas como eu vou dar publicidade a ela, né? Então, acho, mesmo como nós estamos fazendo aqui no YouTube, uma sala reunida aqueles membros, discutindo, debatendo, os filiados, a militância assistindo, no final de tudo, uma ata eletrônica, e vai. Entendeu? Porque informa a Justiça Eleitoral e o informa a Justiça Eleitoral, é um ato um link ali para acompanhar. Que não está na lei, diga-se de passagem, não está na lei, né? Eu não sei onde está, mas tradicionalmente é assim, nós não podemos. Então, quando diz que não pode ser transmitida, imagina-se veículos de massa. Não pode ser transmitida por TV, não pode ser transmitida por rádio. Aí a resposta seria, eu acho que a nossa dúvida aqui é isso. O YouTube pode, sabe? Que outra forma nós teríamos de dar participação? Veja, a Câmara tem feito, e o Senado, quer dizer, o Congresso Nacional, tem feito sessões virtuais através, né, do Zoom. Por que a gente não faz através do Zoom? Eu acho que atenderia. Tem um número de participantes suficiente, dá para todo mundo assistir quem está votando, o voto não é necessariamente sigiloso, aqueles membros dizerem, olha, eu estou votando. Porque, de novo, nós não temos realmente essa votação sigilosa de abrir a urna. Alguém já viu abrir uma urna de convenção? Não abre, sabe? É uma publicização de uma decisão do partido. Então, acho bacana todas essas tecnologias que você cita, mas eu acho de difícil adaptação aqui nessa seara, porque se nós não temos um diretório, nós não temos convencionais. Então, nós não temos convencionais, nós não fazemos convenção. Se eu tenho uma comissão provisória, eu faço uma reunião. Da reunião, participam os membros da comissão provisória, que, como eu disse, raramente vão chegar perto de 20. Vão ficar ali entre 7 e 15. Que dá para fazer, né, através do Zoom, com o número de... Na Câmara, nós temos a possibilidade e participamos com 513. Já fizemos do Congresso Nacional, mas aí no Congresso Nacional realmente não dá. Mas também são 513 que participam. Né? É normalmente isso o número de filiados que tem uma comissão, um partido, que diretório não tem, mas um número de filiados que um partido vai ter no município. Eu acho muito mais fácil, sabe? Eu acho que não precisa nem a gente evoluir para tantas tecnologias. Desculpa ter interrompido, era para pegar o gancho. Muito bem. Foi ótima intervenção, porque me permite colocar uma visão de futuro a respeito do que essa experiência da pandemia pode nos trazer. Tem sido dito em muitos campos do conhecimento, e aqui não é diferente, de que, uma vez experimentando isso, a humanidade não vai ser igual. E algumas coisas começaram a já entrar numa nova rotina, ou chamado novo normal. Por exemplo, esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Isso, há 3 meses atrás, seria um congresso, um simpósio, alguma coisa presencial. Então, eu estou muito preocupado e empenhado, sem parecer excessivamente pretensioso, mas de dar alguns contornos normativos para uma democracia digital do futuro. Eu acho que a provocação ela vai nesse sentido da gente ver o que pode ficar daqui como legado. De fato, bolar uma solução emergencial muito complexa dentro dessa realidade que a Margot coloca não faz sentido. Até vou me apropriar de uma expressão do professor Evgeny Morozov, que fez um livro muito provocativo sobre solucionismo digital. E lá ele coloca uma série de exemplos de coisas que não precisavam ter sido virtualizadas, que não admitem esse tratamento. Talvez o nosso caso aqui seja de atualizar algo que vinha sendo feito de um jeito artesanal,
comissões provisórias e de um ato de convenção que é meramente homologatório para um futuro em que as convenções sejam, de fato, um elemento de ajuste das preferências, considerando aquilo que é a premissa fundamental da democracia. Uma pessoa, um voto. Se a gente pega todos os convencionais possíveis, que sejam 7, 15, 20, e coloca numa tela, no mosaico, no Zoom, isso muda bastante o cenário. Se nós começamos a arquitetar esse sistema estabelecendo uma racionalidade nas intervenções, a gente consegue reduzir o chamado monopólio da pauta. Então, assim, a tecnologia ela consegue dar alguns contornos, porque a gente está falando de arquitetura, né? A gente sabe que quem desenha a arquitetura do sistema, sobretudo o sistema de escolha, acaba predeterminando as escolhas. Então, se esse trabalho tem que ser feito, que ele seja bem feito, para evitar que a gente tenha no ambiente digital a mesma realidade que a gente tem no ambiente físico, que é uma pessoa presidindo a reunião, 3, 4 ou 5 que são aquele grupo de apoio lá na bancada na frente e a torcida atrás. Só que a torcida são os filiados ao partido, que pelo estatuto têm direito de participação e voto. Então, a preocupação aqui, a minha preocupação, é que a gente consiga deixar um legado para que não se perca essa oportunidade, porque, de fato, nós temos uma chance aqui de solucionar um problema crucial da nossa democracia, que é a falta de democracia interna nos partidos. Evidentemente, a gente não vai conseguir fazer muito nessa eleição. Eu acho que tá mais assim para adaptar e homologar um ato que era feito presencialmente, fisicamente, numa ferramenta como o Zoom, como o Google Meeting, há uma série de ferramentas gratuitas aí, mas eu acho que é válida uma preocupação a respeito da horizontalização do debate e também da integridade do voto. Essa é uma questão que tende a surgir. A Justiça Eleitoral, ela se preocupa com a fraude, por exemplo, a cota de gênero. Nós já enfrentamos na advocacia, todos nós, casos de um nome que foi colocado sem a sua própria vontade, e aí a gente vai ver que a assinatura não era bem aquela. Então, há vários momentos aí, vários problemas que a gente pode resolver com tecnologia. Doutor Morgenthau, eu vou fazer uma provocação aqui para você e também para Margot, para a deputada Margarete, até porque a gente sabe que tem vereadores aqui, pré-candidatos, advogados, procuradores aí municipais espalhados nas cidades do Brasil inteiro nos assistindo. E há aqui uma provocação e uma preocupação de natureza mais legalista, técnica, especificista, por assim dizer, e talvez isso não seja sem razão, porque o próprio TSE, quando respondeu à consulta, acabou ficando mais ali no campo da generalidade, para dizer, olha, pode, aí o ambiente virtual, agora as demais questões de ordem técnica operacional não tiveram condições de ser respondidas naquele momento, tanto que já sinalizou a criação por esses dias de um grupo de trabalho para enfrentar essas questões que, em que pese se revelem de ordem especificista, legalista, talvez trazem uma preocupação um pouco mais realista, e aí eu quero jogar isso aqui também para a deputada Margarete, no sentido de que, como, Rafael, essas questões técnicas que tem que ter o livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, tem que ter lista de presença, essa ata tem que ser enviada lá para a Justiça Eleitoral justamente para que tenha o controle e evitar isso que você nos diz aqui, que é a questão da fraude, que passa pela cota de gênero. E aí, então, já falando da cota de gênero e trazendo para a preocupação para o campo também um pouco mais realista, Margot, como amalgamar tudo isso e garantir participações mais reais, mais efetivas das filiadas mulheres, garantir que elas, nesse ambiente virtual, não sejam, convenhamos, ainda mais prejudicadas ou desestimuladas nesse novo cenário. Num contexto histórico já, como bem lembrado aqui no início do nosso papo pelo Morgenthau, dessa luta árdua e já desafiadora quanto à política de, por, para mulheres. Aliás, você que o diga, né? A bola está com vocês. Morgenthau. Bom, eu vou estabelecer aqui o que eu acho que é o ideal e nós vamos tentar caminhar para isso. Não vai ser fácil e talvez não vai ser agora. Você está muito kantiano hoje, hein? Você está muito... Alguma coisa se aproveita. Bom, vamos lá.
as convenções estão mal colocadas no calendário. A Margot acabou de trazer esse dado. Elas são homologatórias porque, para que uma campanha funcione e tenha um mínimo de eficácia ou chance de êxito, o trabalho começou antes. Então, a primeira coisa que nós precisaríamos aqui é um ajuste normativo, fazer algo, talvez inspirado na democracia norte-americana, que é paradigma para várias coisas, como as prévias. Então, isso deveria ser antecipado no calendário eleitoral. Tá? Bom, não foi, é agora. Então, vamos lidar com o que nós temos. A deliberação pelo Zoom, eu acho perfeita. Respondendo à questão da Margarete, eu acho que pode ser, sim, transmitida pelo YouTube. É uma questão de discussão interna, se o partido quer deixar aquilo interna corporis ou se ele quer jogar para o mundo. E ele também pode fazer um link privado no YouTube. A pessoa não precisa entrar na sala de bate-papo do Zoom e participar ativamente. Ela pode se limitar a acompanhar um link privado do YouTube. Então, essa questão de ata, livro aberto, lista de presença, é tudo superável. Então, eu acho que a normatização do TSE, a resolução, foi pensada na eleição presencial, na convenção presencial. E o projeto de lei que a Margarete coloca lá, que vem muito bem oportuno, e eu quero fazer um pequeno recorte, ele não fere o artigo 16 da Constituição, porque ele não mexe na competição eleitoral, Sim. Ele só traz um ajuste técnico, né? Essa possibilidade declarada na lei, ela não vai descer nas minúcias, até para a lei não envelhecer rápido. Quem a normatização técnica é o TSE. Então, eu tenho a expectativa de que o TSE, que já disse, olha, acenou dizendo isso é um problema dos partidos, a lei não proíbe, logo pode fazer, que ele vá um pouquinho além. Nós, enquanto membros da Bradep, sugerimos ao TSE que desenvolvesse uma aplicação para que os partidos, os diretórios, que a gente sabe, sofrem de carência de recurso, a exclusão digital, que a gente ainda não mencionou, é um problema grave, então que o TSE solucionasse. Mas, ao fim e ao cabo, a Justiça Eleitoral não quer embarcar nessa. Eu acho que ela já tem problemas demais. Então, ela devolveu para os partidos e para o mercado. Então, qual seria essa solução de mercado ou dos partidos? Uma ferramenta que integrasse uma sala de bate-papo virtual, poderia ser já uma dessas pré-concebidas, mas uma outra ferramenta de votação que tivesse os requisitos mínimos de segurança e que se fosse customizável. Se o partido opta por voto aberto, que seja aberto. Se vota por voto fechado, que seja fechado. Mas, acima de tudo, que facilite para o convencional. Então, qual seria um fluxograma de trabalho racional? Item 1. Joga para dentro desse sistema toda a lista de filiados. Nós já temos isso. O sistema filia já tem lá quem pode participar. Beleza, essas pessoas são ao mesmo tempo eleitores e candidatos. Então, o sistema de votação ele já está lá ambientado. Faça uma discussão por uma ferramenta dessas de chat. E, no fim, ajusta-se a preferência, o sistema contabiliza e aí já emite uma ata, substitui esse livro, né? Vai ser uma ata eletrônica, portanto, com uma vantagem adicional. Nada de imprimir para depois ter que digitar no sistema Candex. O sistema Candex é o sistema de candidaturas que os partidos devem alimentar para depois a urna eletrônica ter o nome dos candidatos. Então, já sairia direto. Terminou a votação, nós temos os números lá dos candidatos apontados, sai um relatório e esse relatório é jogado diretamente para o Candex. Então, essa é uma solução possível, não é uma solução difícil e não é uma solução cara, mas ela requer um pouco de meditação e investimento, de análise de sistema, de arquitetura de escolha e de TI. Eu acho que nós podemos, em caráter experimental, para aqueles partidos que têm mais apetite ao risco e estejam estruturados, a gente não vai imaginar que todo mundo vai fazer isso, mas que a gente tenha 1, 2 ou 3 cases para que talvez em 2022 isso seja uma grande realidade. Só para concluir, mesmo quando houver deliberação presencial, vamos supor que já seja possível lá na frente, em alguns locais, as pessoas se reunirem, ainda assim essa ferramenta de escolha pelo celular, ela tem utilidade, porque ela elimina a manipulação do papel e ela pode vir a jogar direto no sistema Candex, como eu mencionei, o resultado da deliberação. Então, o fato de ser presencial não elimina o aporte tecnológico no ato. O mundo é novo, precisa ter essas aplicações não só para o ambiente das eleições, dos partidos. Aliás, o próprio TSE, ao responder à consulta, se baseou também
nesse projeto de lei que foi aprovado recentemente, salvo engano, é o 1179, que inclusive possibilita a própria virtualização das assembleias empresariais, condominiais, etc. Então, de fato, é uma realidade que veio para ficar. E aí, nossa querida deputada Margarete Coelho, nessa nova realidade, podemos ter esperança que esse limão pode virar uma limonada e os partidos políticos possam começar a aprimorar a sua democracia interna e as mulheres, que são maioria nesse país, possam começar a receber o tratamento que merecem, o estímulo que necessitam? Lembrei, Anderson, daquela abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, que dizia assim, senta que lá vem a história. Então, para nós é assim, ó, levanta que aí vem luta. Porque, veja, a participação das mulheres já é extremamente difícil nos partidos políticos. Elas não estão nas estruturas dos partidos. Vejam, nós temos mais de 30 partidos, só 3 são presididos por mulheres. Só 3. Nós não temos mulheres nos órgãos intrapartidários. Então, se a gente não tem, nós não temos fala nessa democracia interna do partido, ou nessa necessária democracia interna do partido, que, na verdade, não existe. Então, os homens são um espaço, e há o que nós chamamos, e a Clara Alencar, que é uma cientista política que estuda isso com muito afinco, há uma solidariedade masculina, né, e há uma resistência partidária masculina contra a participação das mulheres. Então, primeiro, a questão da cota, ela é sempre vinda, ou veio pelo legislador com uma pegadinha ali de que tem a cota para mulheres, mas não tem o devido processo legal para que as fraudes contra elas sejam coibidas e penalizadas. Não há garantias de qual a pena de quem não cumprir a cota. Não existe isso na lei. Tudo isso foi uma construção jurisprudencial da luta das mulheres. Então, acho que só vai funcionar quando as cotas elas forem voluntárias, quando os partidos fizerem isso voluntariamente. Porque faz com que a cota obrigatória faz com que a mulher seja vista como uma participação desagradável, uma participação forçada, uma participação que é imposta. E a própria mulher não se sente bem recebida, não se sente incentivada e estimulada a participar desse espaço. Então, imagine uma convenção aberta, que a mulher pode chegar ali, pode chegar... Vocês fazem convenções, sabem? As convenções são umas festas. Eu posso entrar numa convenção com uma batucada atrás de mim e chamar a atenção para a minha presença. Mas como é que eu faço isso no ambiente virtual? No ambiente virtual? Eu vou precisar que alguém primeiro me admita a minha presença na sala, e depois que alguém abra o microfone para eu falar. Isso é uma grande dificuldade, porque hoje até as ministras do Supremo se queixam que tem a fala extremamente interrompida, né? A mulher não consegue complementar o raciocínio dela, porque entra sempre uma voz masculina para explicar o que ela está dizendo, porque ela não sabe. Eu até sei o que você quer dizer, mas não é bem assim que se diz. Ou então mesmo para dizer que isso é bobagem, e aí tá bom, você já falou demais. Ou então para distrair, quando está falando, a mulher está falando no microfone, na câmera você percebe isso, começa aquele burburinho, um vira para um lado, outro vira para o outro. Não tem essa oitiva necessária para que ela possa dizer o ponto de vista dela. Então, isso vai ser muito difícil. Por isso é que eu digo, levanta, que aí vem luta, né? Para a gente poder ter essa participação. Nós temos a facilidade hoje de que já há uma obrigatoriedade, quer dizer, já há uma obrigatoriedade de distribuição do fundo, né? Do fundo eleitoral, do fundo de estímulo às campanhas eleitorais, né? Fundo de financiamento das campanhas eleitorais. E a cota, os partidos já sabem que, se não cumprirem, a chapa vai cair inteira e todo mundo vai perder o mandato. Então, é bom que cuidem de procurar, e não justifica dizer que não há mulheres, que as mulheres não querem, que elas não estão dispostas, isso não é verdade. Peguem a lista dos filiados a partidos políticos, todos eles têm mais de 40%, 45% de mulheres filiadas. É uma questão de abrir espaço, de olhar para o lado e de convidar mulheres que realmente sejam capazes aliás, capazes não, mulheres que tenham já
um patrimônio eleitoral, que já tenham realmente uma possibilidade já tenham um capital eleitoral passivo, né, possível de lhe garantir uma candidatura competitiva. Acho que vai dificultar mais ainda, o espaço é muito masculinizado, e isso de garantir a fala, né, o ponto de fala, realmente é muito importante. E a convenção presencial garante isso, a presença incômoda das mulheres, ela pode ser evitada no meio virtual. No meio presencial, é muito difícil fazer isso, porque a gente pode arranjar essas estratégias, como eu falei, posso chegar com um grupo de militantes atrás de mim, batendo, né, tambores e gritando no meio de uma convenção. Numa sala virtual, não posso fazer isso. Agora, uma coisa... E entrando só um pouquinho no que o Morgenthau falou, de fato, quando eu digo que a convenção é homologatória, eu digo isso por quê? Primeiro porque as convenções, elas acontecem bem depois do prazo de desincompatibilização, né? Bem depois. Então, se alguém quer ser candidato e está no cargo público, está com um mandato, muitas vezes ela tem que renunciar a esse mandato, ela tem que, se é um cargo de livre nomeação, ela tem que ser exonerada, enfim, para que ela possa, então, estar elegível e colocar seu nome à disposição do partido. Então, esse debate ele é feito bem antes, e esses testes são feitos pesquisas, enfim, como eu já havia mencionado anteriormente. E vejam que todos os partidos lançam seus pré-candidatos. E, raramente, esse pré-candidato ele muda numa convenção. Raramente você vê, e vocês que estão aí, os senhores, as senhoras que estão nos municípios e que são candidatos ou que estão, né, na militância e participam da vida partidária, quantas vezes vocês viram bater chapa em convenção? Eu já fiz mais de 20 eleições e eu acho que uma única vez eu vi, né, 2 candidatos irem de fato, né, bater chapa, né, os dois e disputar o voto dos convencionais. Normalmente esse debate, essa confusão, essa briga, essa disputa, esse esgarçar interno, ele é feito com bastante antecedência, porque senão esse candidato, se ele não conseguir unificar a base, a chance, né, da campanha dele ser boicotada pelo próprio partido é muito grande. Não, essa é uma questão que, confesso a vocês, nos preocupam bastante. Eu espero, sinceramente, aliás, imagino que a União dos Vereadores do Brasil, a Abradep, todos vocês, sejamos convidados para contribuir com o TSE nessa discussão. Eu achei muito bacana essa frase que você usou, né? Não tem conversa, né? Tem que levantar e lutar. E essa é uma preocupação que já há algum tempo e um pouco mais ampla eu tenho. Vocês sabem, eu sou pesquisador de educação para a cidadania e especificamente teoria da linguagem, e eu tenho a impressão de que esse mundo fluido que a gente vive, essa era da velocidade da informação, que curiosamente é contrária à solidificação do conhecimento, talvez seja um caminho sem volta. E nessa nova linguagem que nos é dada, nesse novo formato, como conseguir canalizar e trafegar as nossas ideias por tudo isso? Anderson, vou te interromper. Claro, vou te claro. interromper. E vou dizer que não há, pelo menos no espectro que eu imagino, e meu espectro bastante limitado na questão tecnológica, nada vai substituir o fazer política. Nada. Nenhum meio virtual vai substituir o fazer política. Não vai, pelo seguinte, porque, veja... Você concorda que a forma mudou? Ou está mudando, ou não? Não, eu acho que esse momento está impondo esse tipo de normal. Mas eu acho que nada vai substituir. Tudo bem, nós tiramos comício, nós tiramos uma série de questões, mas nada vai substituir, principalmente numa eleição municipal, do candidato visitar a casa daquela pessoa, de tomar um café com aquela pessoa, de pegar na mão, de fazer uma convenção, de fazer uma reunião, né, do partido internamente para debater, para conversar, porque senão isso vai acabar, pelo contrário, vai acabar com a democracia. O Pierre Rosanvallon, ele diz o seguinte, que, falando de democracia direta, de democracia indireta, ele diz o seguinte, olha, se essa questão de que nós temos a democracia presencial, a democracia indireta, se a gente tem ela, é por falta de tecnologia, ele diz que não, porque hoje nós já temos tecnologia para participação direta. Nós já temos.
mas não vão ser todos usados. É mesmo essa intermediação do partido político, de tudo isso, isso exige uma questão do corpo a corpo, da pele, de pegar na mão, de visitar, do debate direto. Nunca vai ser isso vai poder ser... Por isso é que eu digo, o grande prejuízo para esse momento é esse fazer política, né, de pé na estrada, de ir onde o eleitor está, de conversar, de pegar na mão, de discordar, de ter a discussão veemente, que sempre, sabe, sempre vai ser necessária. Sempre vai ser necessária. Então, eu acho que nós podemos até, na questão de contar cabeças, né, da democracia, na parte instrumental da democracia, a gente talvez até resolva. Mas a parte do fazer política, eu acho muito difícil que a gente consiga resolver. Eu vou com Pierre Rosanvallon para essa dificuldade. Quer dizer, parece que há mesmo, vamos dizer, uma posição pensada e determinada que vai sempre evitar que o meio virtual, na política, supere o presencial, o corpo a corpo, o pegar na mão, o olho no olho. Você deu um nó na cabeça aqui, Margot. Você é deputada federal. Se vira, resolve essa coisa toda com o seu munus aí, ó, com o seu projeto. Mas vocês são academia, viu? E são doutrinadores. Por favor, me deem instrumentos e argumentos para isso. Morgenthau, e aí? Eu vou te colocar uma saia justa agora. E já para nos encaminharmos aqui para o encerramento, que a gente já está quase chegando a 1 hora de papo, e precisaria ficar um dia aqui, e faremos mais se a agenda de vocês nos permitir. Vou te fazer uma pergunta e depois a gente passa para Margot, se nos der a honra de finalizar e fazer as considerações finais. Seria este, Dr. Morgenthau, o marco regulatório inicial a abrir caminho para o processo eleitoral democrático digital? Por que as pessoas não podem votar pela internet, Dr. Morgenthau? Vou ser mais ousado. Daqui a quantos anos você profetiza que estaremos ali votando pelo celular? Não há aplicativo seguro para isso? Em sua avaliação, quais os principais impactos que tudo isso gera para a democracia? No processo de formação da vontade do eleitor, ele é real? Ele é mimetizado? Ele é artificial? E aí? Bem, vou contar um fato. Em 2008, nós vivíamos eleições municipais no Brasil e havia uma discussão no TSE, que já se repetia de 2006, de 2004, de 2002, a respeito do tratamento da internet no nosso processo eleitoral. E naquele momento histórico, isso tem 12 anos, existia muito cuidado sobre como um candidato vai fazer sua propaganda, tem que ter um domínio .com, lembra disso, né? Não podia ser .com. Então, nitidamente, as instituições estavam tentando entender como lidar com aquilo. Em paralelo, os Estados Unidos elegiam Obama numa campanha, pela primeira vez, pode dizer, uma campanha virtual, cujo uso da internet teve algum impacto, talvez até prioritário, primordial a respeito da preferência dos eleitores. Ali eu percebi que nós estávamos entrando num caminho sem volta e desde então não parei mais de procurar informação e estudar esse tema. E quando era servidor da Justiça Eleitoral já conversava com os colegas sobre isso. Em algum momento a urna eletrônica ela vai se mostrar uma tecnologia antiquada, embora seja extremamente robusta, eficiente, mas uma questão de modo de vida, ou way of life. Vejam que toda a nossa existência ela foi paulatinamente saindo da rua e indo para a nuvem. E hoje, a nossa educação, a nossa interação social, até a sexualidade, nós fazemos também com a mediação da tecnologia. Portanto, eu acho que nós estamos um pouco atrasados em termos de governança pública e regime democrático no que diz respeito ao uso de ferramentas. E eu concordo com a Margot integralmente quando diz que a democracia é de carne e osso, porque, afinal, são pessoas que encarnam a democracia. Os robôs ainda não estão votando. Talvez um dia a gente chegue lá. Talvez a questão seja de ajustes. O que compete a cada esfera, o que é possível ser feito em cada lugar.
A Margot também coloca que nós temos tecnologia para superar o regime de democracia representativa. Sim, de fato temos. A questão é, isso é bom? Parece que não. Os federalistas descobriram esse maravilhoso subproduto da representação política. O nossa deputada federal são uma mola de amortecimento entre as massas ensandecidas, excitadas, e eventuais governos que tenham essa propensão um pouco mais populista. Sem falar no aspecto operacional. Algumas escolhas são complexas demais para serem jogadas para o povo em plebiscito ou referendo. O que eu acho que está faltando aqui é encontrar um meio termo. As pessoas querem participar mais, o que significa decidir mais. Faltam canais. Talvez as instituições de representação, e isso começa pelo parlamento, devam se abrir um pouco mais a consultas, não que isso vá substituir a sua atuação, o seu critério. No Brasil, o mandato não é imperativo, o mandato é representativo. E isso é uma garantia da democracia contra esse assédio excessivo, porque a vontade popular ela se excita muito facilmente, sujeita ao sensacionalismo midiático, à assimetria de informação. Então, é importante a função de representação. O que está faltando agora é achar essa constelação, começar a colocar as coisas em novas caixas. Uma provocação que eu tenho feito para a Justiça Eleitoral. Quem disse que a Justiça Eleitoral existe para fazer apenas eleição de representantes? Não há uma intenção administrativa de suportar as outras ferramentas de democracia inscritas na Constituição. Plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei. Está caindo de madura essa oportunidade. Então, e eu falo para os ex-colegas, é uma oportunidade, inclusive, de ampliar o escopo do trabalho e de servir a novas funções. Agora, isso tem que ser negociado com o parlamento. Vamos imaginar um futuro em que cada parlamentar pode escolher uma pauta por ano, a sua pauta, a pauta da sua vida, e submeter aquilo a uma votação pública. Quando cada eleitor tiver no seu celular um título eleitoral e puder acessar com tranquilidade, com segurança, com sigilo, o ambiente, eu acho que as coisas vão andar um pouco melhor. Datas, meu caro, eu não ousaria apostar. Mas, assim, se tivesse que botar fichas em algum lugar, eu diria que 2024 é um momento para isso. Talvez 2022. 2024 são eleições municipais e, normalmente, as experiências, né, são feitas na eleição local e na eleição presidencial. Afora que nós temos, e aqui ninguém vai ficar com meias palavras, nós temos uma discussão hoje entre o presidente da República e a Justiça Eleitoral a respeito da fidedignidade dos resultados da urna eletrônica. Esse impasse não foi resolvido. Então, eu fico me perguntando como nós lidaríamos com isso, a nação inteira, diante de uma nova tecnologia que supera uma que já está consolidada e que, mesmo assim, ainda sofre questionamentos. Eu acho que a gente pode estar brincando com fogo. Agora, se o parlamento tiver muito convicto e endossar uma mudança desse porte, eu vejo na gestão atual do TSE muita disposição. Como eu falei no início e concluo, o nosso problema não é tecnologia, o nosso problema é apetite a mudanças. A pandemia nos trouxe um grande apetite a mudanças. Eu vejo tribunais, parlamentos decidindo por videoconferência, que era um negócio inimaginável. Essa geração não teria feito isso se não fosse a pandemia. Agora nós temos que encaixar essas aspirações, essas possibilidades com aquilo que os nossos poderes estão dispostos a fazer. Eu confio muito na Margarete. Até agora ela só nos trouxe bons resultados. Esse projeto de lei aí veio em excelente hora. Então, queria agradecer o convite e dizer que fico à disposição para um segundo round aqui do nosso encontro. O tema é bem mais extenso. E também fico à disposição para perguntas. Eu sei que a gente vai... Esse momento é gravado, né? Mas o contato fica aí, rafael@morgental.com.br. Então, se os amigos tiverem interesse, estamos aí para debater. Muito obrigado. Você sabe que você começou bem, né? Você começou muito kantiano, aí você passeou lá no Madison, no Jefferson, aí deu uma paradinha no Aristóteles, mas terminou ainda melhor, quando resgatou um pouquinho da teoria democrática e o mandato imperativo da nossa brasileira Eneida Desiré Salgado, que prefacia, salvo engano, o livro da Margot. E aí, Margot?
Eu vou te jogar na fogueira agora para fechar com chave de ouro. Você que é uma política experimentada e já superou, e é uma luta constante, toda a sorte de desafios extras que se lhes apresentam a vocês, mulheres. Portanto, o conselho que você dará às mulheres servirá tanto mais ainda para os homens também. Que conselho você daria para que as pessoas consigam ouvir-se, ver-se representadas, garantir e assegurar ali o seu direito de participação em ambiente intrapartidário, que é aqui o tema da nossa conversa, é onde tudo começa? Olha, eu acho que mesmo precisa que os partidos políticos se abram a essa possibilidade. Porque o que nós temos visto nos partidos políticos, aliás, esse é o subtítulo da minha tese doutoral, né, que defendi há pouco e que, na verdade, também já está no prelo, né, a Fórum já está marcando data de lançamento do livro, que é essa questão desse teto de cristal. Porque as mulheres percebem pela legislação, se você olha de fora, o quanto que a legislação incentiva a participação da mulher, a questão dos 30% das candidaturas, que não era para ser, devia ser, né, enfim, mas terminou sendo, quando diz no mínimo 30%, no máximo 70% de cada gênero, os 30% já ficaram para as mulheres. Né? Vamos superar esse debate aqui, que não é o momento. Mas os 30% dos recursos, os 30% da propaganda, enfim. E se você percebe que as mulheres são quase a metade das filiadas aos partidos políticos, e se você percebe que as mulheres são mais do que a metade do eleitorado, então vai se perguntar por que elas não estão, então, nas cadeiras, nos parlamentos. É porque falta apetite para as mulheres, elas nasceram sem essa vontade, sem essa ambição pelo poder. Então, você não pode dizer que não, porque a ambição pelo poder ela é inerente ao ser humano, né? A questão do ter e do possuir é muito forte no ser humano, isso vem. Acontece que o ambiente termina se tornando muito hostil. Nós temos uma questão de uma violência política contra as mulheres que ela é tão naturalizada que ninguém percebe que isso existe. Mas nós criamos um fórum na Câmara agora para receber denúncias de violência política contra as mulheres. Olha e que é legal. uma loucura, porque até a robô que recebe as denúncias, ela é vítima de violência. Até a robô. Ela é vítima de assédio. Então, o assédio é muito forte. A questão não é só nós mulheres que estamos lá, que já nos elegemos, que nós conquistamos. Não. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nunca foi presidida por uma mulher. Nós não relatamos os grandes projetos de leis. Todo mundo se surpreende porque eu presidi o pacote anticrime, né, que é uma matéria completamente alheia àquele espectro que se dá às mulheres. Para nós são sempre as matérias referentes à educação, à violência doméstica, à violência de gênero, é sempre isso que é nos dado. Nós não estamos nas missões internacionais que vão para os órgãos multilaterais, as reuniões da ONU, Banco Mundial, enfim, as mulheres não estão nessas missões. As mulheres não estão, enfim, na Câmara, no pé de igualdade. E não é só por uma questão de quantidade, não. É por uma questão mesmo de resistência política, resistência partidária masculina. Então, o que eu diria para essas mulheres não é fácil, não é. Impossível também não é. Somos 77 mulheres hoje parlamentares, né, na Câmara Federal e que nos diferenciamos, chegamos lá pelos mais diversos caminhos, mas que nos unimos sempre que precisamos lutar para as mulheres. Precisamos ter uma legislação com mais qualidade, uma legislação que não tenha degraus quebrados, como, por exemplo, a da cota que eu citava há pouco. Cria-se a cota, mas sem nenhum instrumento de controle dela e sem nenhuma punição para os partidos, né, que não cumprirem a cota. A punição que existe hoje de cair a chapa, ela é uma construção jurisprudencial e fruto de uma luta enorme. Nós precisamos pegar cada processo desse de mulher e testar a justiça eleitoral. Nós ajuizamos todas as ações típicas, até que o tribunal dissesse que uma poderia ser viabilizada. Então, é assim, é com muita luta, com muita coragem, com muita determinação, mas nada disso nos falta, porque faz parte do nosso dia a dia.
Muito obrigado, Margarete, inspiração para nós, deputada federal, primeira vice-governadora do Piauí, querido Morgenthau, com incentivo da UVB, da Abradep, queremos agradecer a audiência dos estimados colegas. Chegamos aqui a 1 hora de debate, o tema é de fato palpitante, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, dizer que estou com muita saudade de vocês, que além de tudo são diletos amigos, e espero muito em breve podermos nos reencontrar à moda antiga, né? E sem digitalização, embora para a eleição também nos pareça que seja um caminho sem volta. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pela riqueza do debate e até a próxima.